falando sobre educação. O nosso quadro da APUESP, você vai ver que a professora Bebel volta a defender os professores na reabertura das sessões na Alesp. Com a reabertura das sessões na Alesp nesta semana, a professora Bebel voltou a defender professores e professoras. No ano de 2024, tivemos muita luta, né, e muitas perdas. A perda mais dolorosa para nós, né, foi os 5% a menos da educação, ou seja, 11 bilhões a menos. Ainda que diga, né, que serão 11 bilhões que vai para a saúde, eu tenho certeza que não é bem assim. A gente sabe perfeitamente, né, que as OS, né, as organizações sociais, crescem, né, aí atabalhoadamente por todo o interior do estado de São Paulo, e também está em curso um processo de privatização de todos os serviços públicos. A professora defendeu os princípios básicos da educação pública, como é feito nos países mais desenvolvidos. Porque o diretor ligou para a casa da professora e convidou a professora para a escola PEI. Como assim? Serviço público tem que ser impessoal, não há que ter convite. Nós somos todos, se não concursados. Se não somos concursados, passa por um processo de avaliação e tem que ter uma classificação. Não pode ser a bel prazer, né, do dirigente, do diretor de escola, e pior ainda, digo, os estudantes avaliando se o professor fica ou não fica. Isso é o maior dos absurdos, né, que eu pude ver. Você fala assim, mas a senhora avalia os estudantes. Nós avaliamos, por óbvio, mas nós temos maturidade, nós temos formação. A avaliação pressupõe também que quem avalia tem que ter uma maturidade. Aliás, primeiro tem que se autoavaliar, né? Tem que ter uma capacidade, inclusive, para entender que tem que separar a afetividade da avaliação. E senão fica, não, a professora Bebel é muito dura, eu vou dar nota 0 para a professora Bebel. Mas o outro que é mais bonzinho, às vezes eu sou exigente, eu pago um preço, e a minha exigência tem a ver com garantir a qualidade da educação para aquele aluno. Inclui discipliná-lo, inclusive, né, com as regras que tem na convivência na sala de aulas. Isso foi um erro crasso da Secretaria do Estado da Educação, explícito em toda a comunidade educacional. Nós não aceitaremos mais, como não aceitaremos mais a atribuição de aulas em pleno processo de férias. Isso é um desrespeito com a mais importante categoria, que não tem o direito sequer de ter, né, garantido aí os seus dias de férias, que não sabe se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai ter condições de pagar suas contas, enfim, essas são as questões que a gente traz. Olha, a Bebel falou sobre a atribuição de aula, e a gente vai ver também o primeiro presidente da APUESP falando justamente sobre essa questão da atribuição de aulas. Fevereiro, início das aulas. Mais uma vez, o que deveria ser um momento de alegria se torna um processo traumático para os professores. Nós, da APUESP, sempre lutamos para ter um início de ano muito tranquilo, com muito respeito e dignidade aos professores. Infelizmente, não foi isso que nós tivemos em mais um início de ano letivo. Tanto que na segunda-feira, no primeiro dia de aula, a APUESP, através dos seus conselheiros e representantes, fizeram atos e fizeram protocolos nas mais de 80 diretorias de ensino do Estado de São Paulo, o seguinte conteúdo: uma recondução escandalosa que não respeitou a classificação dos professores. O governo
reduzir o número de aulas, de disciplinas fundamentais da formação geral, causando milhares e milhares de professores e professoras desempregados e desempregadas. Nós protocolamos esse documento, exigindo das diretorias e das secretarias de educação transparência no processo de atribuição de aula durante todo o ano, respeito à classificação dos professores, reabertura do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e do período noturno, que foram fechados a centenas pelos 645 municípios do estado de São Paulo. Exigimos também, nessa carta, protocolada em todas as diretorias de ensino, conselhos de escolas respeitados com o princípio da gestão democrática. Então, começamos o ano com luta, mobilização, estamos elegendo os representantes de escola. No dia 20 ou 21 de fevereiro, nós faremos a entrega da nossa pauta, um grande ato de repúdio a essa falta de respeito do secretário de Educação, e no processo de que, se o governo não acatar e não atender as nossas indicações, de um processo de construção de uma greve, uma grande assembleia no dia 21 de março. Tudo sempre em defesa da educação pública de qualidade com profissionais valorizados e valorizadas. E agora, falando um pouco de cultura também, dentro do quadro da APUESP, você vai conhecer o Museu de Anatomia Humana. Que tal conhecer um pouco mais sobre a constituição do corpo humano? O Museu de Anatomia Humana Alfonso Bovera conta com um acervo de mais de 300 peças anatômicas, mostrando técnicas especiais e os sistemas do corpo humano. O professor Alfonso Bovero, ele foi extremamente importante para a formação da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. O Bovero foi importado, por assim dizer, da Itália. Ele foi um médico formado pela Universidade de Turim e veio para São Paulo para ser o catedrático da disciplina de anatomia e o catedrático da disciplina de histologia, então da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. O trabalho dele, então, foi formar todo um acervo para que ele pudesse fazer as suas aulas. E esse trabalho aconteceu continuamente durante a presença dele, e depois de 1934, o grupo que ele formou continuou fazendo esse trabalho. O que aconteceu é que esse acervo, então, ele passou a ser tão importante, tão rico, né, que ele formou um acervo que seria aberto ao público. Então, se criou um esboço desse museu de anatomia, que era ainda dentro da Faculdade de Medicina e que depois, junto com o material trazido para o Instituto de Ciências Biomédicas, como parte do acervo do Departamento de Anatomia, veio aqui para o ICB. Então é um museu que ele preza não por mostrar muitas peças, eventualmente até repetidas, mas por fazer uma viagem pelo corpo humano. Seja as principais técnicas anatômicas, seja os sistemas do nosso corpo, e seja depois uma viagem pela história um pouco do professor Alfonso Bovero e pela viagem da formação do nosso corpo, então o desenvolvimento fetal e os erros do desenvolvimento fetal. Ao final dessa parte, termina então a exposição permanente, e aí a gente entra numa sala ao lado, que é uma sala didática, onde nós temos então modelos anatômicos, onde nós temos desenhos, peças e jogos, então, que nós fazemos para serem utilizados pelos professores. Então é uma sala de aula ao lado e que pode ser aproveitada pelas escolas. Essa mesma sala, ela é toda modular e é toda móvel, então nós podemos aproveitar esse espaço e fazer exposições temporárias como a que nós temos hoje do próprio museu. Eu deixo aqui o convite para todos virem, trazerem depois sua família e perguntarem e nos acompanharem no Instagram, onde nós temos também uma série de apresentações abertas ao público, então mostrando diferentes curiosidades.